Meridius, viu o último vídeo que o Nerdola da Cartola fez falando de um Nerdola lá, de uma página chorume, usando os piores argumentos do Superman? Eu acho que você ainda tá sendo generoso ao falar que aquele indivíduo usou argumentos. Nada do que aquele indivíduo falou no vídeo fez sentido. E também não tem nada a ver com o Superman o que ele falou. Eu acho que você tentar engessar o Superman somente numa certa data, né, certo período dos quadrinhos, eu acho extremamente injusto. O Superman, ele não se limita só àquele período. Se o Superman tinha nascido na década de 70 e ficado na década de 70. E não foi isso que aconteceu. O Superman tem até hoje. O que acontece é o seguinte: você não pode alterar a essência do personagem. Mas os elementos que estão em torno desse personagem, você pode usar. Você pode fazer um Superman mais dramático. Você pode fazer um Superman mais carismático. Você pode fazer um Superman que faz alguns trocadilhos. Você pode fazer as duas coisas. Fazer um Superman sanguíneo, que uma hora tá sorrindo, brincando, e outra hora já está melancólico, porque o Superman também é assim. Agora, você não pode alterar a essência do personagem. Ou seja, você não pode transformar o Superman em algo que ele não é. Ou seja, por exemplo, o Superman não é a esperança, você não pode transformá-lo em algum tipo de personagem que não traga esperança, que não salve ninguém, que não lute contra o mal. Certo? Você não pode alterar as bases do personagem. Ou seja, você não pode pegar questões umbilicais do personagem e destruí-las, porque essas questões umbilicais constroem todo o personagem, deixa o personagem por inteiro. Se você tira essas bases, é como se você arrancasse, sei lá, as duas pernas do personagem. Você vai ver o Superman ali cotoco, ou seja, o Superman sem as suas pernas. Vai ser um Superman debilitado. Vocês entenderam o que eu tô falando? Você pode trabalhar com elementos diferentes, você pode dar ênfase em aspectos diferentes do personagem, mas nunca, jamais, você pode alterar a essência e os pilares desse personagem para ele se transformar em outra coisa. O que eu acho um pouco superficial das pessoas que usam argumentos como o deste rapaz aí é o seguinte. Primeiro, eu já falei pra vocês que eu acho que o Superman não se limita somente à década de 70. Inclusive, a década de 80 foi a década de ouro dos quadrinhos. Por que é a década de ouro? Por que será, né, meus amigos? Por que será? Por que será que é a década de ouro? Me falem aí no chat, eu quero saber de vocês. Falem pra mim por que é a era de ouro. Enfim. Então, você pode trabalhar com outros elementos, você não pode alterar a essência do personagem. Jamais você pode fazer isso. Jamais você pode transformar o personagem em uma coisa completamente diferente. Mas você pode dar ênfase em alguns elementos. Eu acho isso muito superficial, porque essas pessoas se apegam a aspectos caricatos. Ou seja, a aspectos muitas vezes puramente visuais ou puramente óbvios, sem entender o personagem por completo. Aí quando você vê alguma obra, seja nos filmes, como foi o caso do Zack Snyder, ou seja nos quadrinhos ali no período da década de 80 e 90, muitas pessoas vão ficar chorando. Ah, mas isso aí não é o Superman. Por que não é o Superman? Por que você está falando isso? Quais são os seus critérios? Se a pessoa vir pra mim e explicar que as bases do personagem foram alteradas, aí eu concordo. Ou seja, a essência do personagem foi alterada, eu falo, realmente, você tem razão. Agora, se você vir com argumentos puramente superficiais, com elementos puramente... elementos que não vão alterar a essência do personagem, aí, meu amigo, só o argumento não se justifica. Quais são esses argumentos? O Superman tem que sorrir o tempo todo? Não. O Superman tem que ter roupas claras? Não. O Superman tem que, sei lá, ter gel no cabelo? Não. O olho do Superman tem que ser azul ultra saturado? Não. O S do Superman tem que ser um S extremamente óbvio? Também não. O que mais? O que mais? Tem que ter o Krypto no filme? Não. Não precisa. O Krypto não é tão intrínseco ao personagem assim. Não sei, esses elementos superficiais que a gente vê os argumentos dessas pessoas. Porque é basicamente um padrão. O Superman não tem a cozinha clara, o Superman não é escoteiro e bobo. E de fato o Superman não é. É claro que existem histórias, como na época da década de 70, que exaltam mais esse lado escoteiro, esse lado mais sorridente. Esse personagem mais caricato. É fato isso, da década de 70. Mas isso não significa que vai determinar a essência do personagem por toda a sua história. Quer dizer, desculpa, que vai determinar esses elementos por toda a sua história. A essência permanece a mesma.
Mas talvez os elementos que estão em volta do personagem, o autor, outro autor, né, em outro período da história dos quadrinhos, pode ter focado em outros pontos. E isso é natural. Cada um tem a sua liberdade artística. Desde que, novamente, você não altere totalmente a ideia do personagem. Certo? Vocês entenderam a informação que eu quero passar para vocês aqui? Essa é a minha perspectiva. Existem elementos em volta do personagem que você pode trabalhar, focar em mais uma coisa, focar em outra, botar o tom ali de azul um pouco mais escuro, deixar o Superman mais sério, mais melancólico, ou deixar ele mais engraçado, mais leve. Você quer fazer um filme especificamente para criança? O Superman tem que ser mais leve, tem que ser mais caricato. Obviamente. Quer fazer um filme mais sério? O Superman tem que ter momentos. O Superman não tem que ficar sorrindo o tempo inteiro, tem que ter momentos ali dele se encontrar, né, naquelas batalhas mentais do que ele tem que fazer, ele tem que errar, enfim. Vai depender de como o autor vai trabalhar a obra, seja no cinema, nos quadrinhos ou nos livros, não importa. Não importa. Desde que ele não altere a essência do personagem. Eu posso ver o filme, o Superman pode ter características focadas, por exemplo, na melancolia, um Superman mais sério. Porém, se a estrutura, na sua essência, continuar o Superman que eu conheço, salvando o dia, certo? Sendo a esperança, sendo forte, sendo bondoso, né? Tendo as menções cristãs ali, católicas, em relação à Santíssima Trindade, é o Superman. E acabou. E acabou. Eu acho que as pessoas não conseguem entender isso. Eu acho que o problema hoje, atual, é que as pessoas ficam encaixotadas, né, de forma ideológica. Isso é em tudo. As pessoas parecem que não têm neurônios mais. Elas não têm a capacidade de refletir sobre determinada situação. Eles têm que pegar uma coisa estereotipada e fazer com que todo o seu pensamento entre nesse estereótipo. Depois que seu pensamento for moldado nesse estereótipo, aí a sua opinião está formada. Ou seja, você não tem senso crítico, você não tem capacidade cognitiva de olhar uma situação, pedir a Deus a sua graça para auxiliar nesse raciocínio e conseguir constatar o que você está vendo. Isso é na política, isso é em tudo. O ser humano está cada dia mais encaixotado. O ser humano está cada dia mais ideológico. E por isso a gente vê esse tipo de discussão superficial, encaixotada, não só sobre o Superman. É claro que o Superman, ele é um personagem muito mais chato, tá? Não é meu personagem preferido, tá? Por isso mesmo que eu não fico debatendo muito sobre ele. Mas o Superman é um personagem muito chato, porque ele entrou nessa questão encaixotada das pessoas acharem que o Superman tem que ser exatamente desse jeito aqui. Trabalhar exatamente com os mesmos elementos que trabalhou o Christopher Reeve, por exemplo. Entendeu? Ou que foi da década de 70. Eu acho que não é bem assim que funcionam as coisas. Entendeu? Não é bem assim. Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês. Vou dar uma lida no chat aí. E avante. Já pega o café, hein?